A Terra, daqui a 250 milhões de anos. Um viajante pródigo retorna. Imagine-se como um homem do espaço que tenha viajado até as fronteiras do universo e retornado em algum momento do nosso futuro. Será que a relatividade teria operado sua magia científica e a Terra teria envelhecido enquanto você permaneceu jovem? Será que tudo de que se lembrasse teria desaparecido, aniquilado pelas forças tectônicas que moldam o nosso mundo? Com a dinâmica do nosso planeta, será que todas as evidências do homem teriam sido apagadas da superfície da Terra? Enquanto forma-se um gigantesco e novo supercontinente? Para descobrir o que aconteceu à raça humana neste novo mundo, seria possível encontrar uma cidade fossilizada em rocha? Talvez isso possa dizer se a raça humana pereceu ou evoluiu para alcançar as estrelas. Mas para fazer isso, você precisaria voltar do espaço e descobriria então que o inferno havia chegado à Terra. Choque de continentes. O destino do homem. A Terra. 250 milhões de anos no futuro. Uma alma solitária retorna do espaço. Ele percorreu um longo caminho para chegar aqui. E este viajante agora teme estar sozinho. Para descobrir o que aconteceu com seu mundo, ele deve acessar o banco de dados de sua espaçonave e buscar pelas ruínas de uma civilização há muito perdida. Todos os seus monumentos desapareceram, varridos pela força do tempo. E como os cientistas previam, um novíssimo supercontinente substituiu o mundo que ele conhecia. Ele está só. O supercontinente foi criado porque o lindo planeta azul em que vivemos jamais esteve parado. Sabemos que o último estágio da separação continental foi a formação do Atlântico há 60 ou 70 milhões de anos. E se este processo tivesse continuado, com o Atlântico aumentando cada vez mais e com toda a subdução em torno do Pacífico, nós veríamos que o Atlântico teria se tornado, no final, o maior oceano do nosso planeta e que o supercontinente começaria a se formar e convergir na área do Pacífico. As forças geológicas que fazem isso acontecer irão inevitavelmente varrer qualquer traço do homem da superfície deste planeta. No hemisfério norte, muitas de nossas grandes cidades, Nova York, Moscou, Londres, serão engolidas pelo gelo quando as geleiras avançarem novamente. Na proximidade do gelo, não haverá vitória para os monumentos do homem. Mais ao sul, a África irá colidir com a Europa, dando origem a uma gigantesca cadeia de montanhas. As forças tectônicas irão detonar erupções vulcânicas ao longo de toda a falha. E alguns de nossos ícones mais famosos serão engolidos pelo fogo. Quando pensamos na possibilidade de fenômenos vulcânicos, tais como fluxos de lava de alguma forma atingindo coisas como a Esfinge no Egito, podemos imaginar que esta é uma possibilidade no planeta Terra, mas que também a chance disso acontecer é muito pequena. Acidentes como este podem preservar algumas evidências do nosso tempo, mas elas não são muito confiáveis, o que as torna inúteis para o nosso viajante pródigo em busca do passado. Ele vai precisar de um método mais consistente para determinar os vestígios do homem. E precisa ainda encontrar uma cidade coberta pela inundação.
Nova Orleans é um caso muito interessante porque fica localizada em um delta e os sedimentos estão afundando lentamente. A cidade inteira está afundando. É inevitável que em algum momento os humanos percam a batalha. O rio Mississippi vencerá. O rio no final irá cobrir a cidade com muita areia e então as chances de fossilização vão ser muito altas. Em alguns séculos, eu posso imaginar Nova Orleans sendo inundada, com o nível do mar talvez uns 2 ou 3 metros acima do atual. Com o derretimento do gelo na Groenlândia e na Antártica, o nível do mar então subirá talvez uns 60 ou então 70 metros. A cidade, em grande parte ou totalmente, será abandonada. Os arranha-céus cairão em ruínas. A água inundará tudo e depositará camadas de lama, silt e areia. Nova Orleans começará então a tornar-se uma cidade fossilizada. Conforme a Terra se recupera para formar um novo grande supercontinente, a cidade de Nova Orleans será enterrada profundamente enquanto outras cidades desaparecem em ruínas. A colisão dos continentes lançará então novamente para a superfície o leito fossilizado do delta do Mississippi. E os vestígios de Nova Orleans estarão à vista para que nosso viajante pródigo os encontre. Mas para encontrá-los, ele precisa descer à Terra. E isso pode ser um problema. Daqui a 250 milhões de anos, a reentrada do planeta é um pouco mais excitante do que costumava ser. Porque agora, ele terá que enfrentar bem mais do que apenas a atmosfera. Terá que enfrentar o centro da tempestade. A formação do supercontinente afetou profundamente os sistemas climáticos do planeta. Conforme os continentes que aproximam-se, eles criam condições para mega-monções. E o resultado disso é verdadeiramente catastrófico. As monções acontecem quando temos uma massa de terra aquecida próxima a uma massa de água muito mais fria. Digamos um continente e um oceano. E quando o ar quente de verão no continente eleva-se, ele força o ar mais frio e úmido do oceano a entrar. Tudo fica muito bem até que aparece uma cadeia de montanhas do caminho e o ar úmido colide com ela, provocando chuva. Vamos imaginar agora um supercontinente em que temos algo com 4 ou 5 vezes o tamanho do maior continente atual. E agora temos temperaturas mais elevadas e ar mais úmido, com maior quantidade de água nessa mesma situação. Teríamos então uma condição catastrófica. Não estamos falando de centenas de centímetros de chuva, e sim de centenas de milhares de centímetros de chuva num período de tempo muito curto. Estamos falando de temperaturas muito mais elevadas, umidade muito mais alta, destruição em larga escala. Abaixo da superfície do oceano, no entanto, a história é bem diferente. Aqui, tudo está quieto. Nada se move. Se avançássemos 250 milhões de anos no futuro, teríamos um supercontinente formado de novo. Nós imaginamos um mundo em que não há calotas polares, talvez com temperaturas mais quentes, com oceanos novamente aquecidos. Mas os oceanos perderão o oxigênio e isso os tornará um local terrível para a existência de vida. Um oceano privado de oxigênio é, sob muitos aspectos, um oceano morto. Sem recifes de corais, não haveria grandes peixes por ali. Seria um ecossistema muito diferente do que existe. Podemos imaginar um oceano onde o sulfeto de hidrogênio poderia estar presente, onde há escassez de fontes de alimento e onde os organismos estão sufocando pela falta de oxigênio. Isto é causado por uma mudança nas correntes oceânicas. Em nosso mundo atual, a água aquecida nos trópicos flui para os polos, onde se resfria e desce até o fundo do oceano antes de subir à superfície novamente nos trópicos. Esta dinâmica das correntes leva oxigênio a grandes profundidades. Mas enquanto o novo supercontinente se forma, as calotas de gelo polares derreterão e o oxigênio não chegará mais às grandes profundidades. Se a formação em águas profundas for interrompida por causa de um aumento de temperatura, a dinâmica das correntes dos oceanos deixará de existir. Dessa forma, haverá menos oxigênio diluído para seu sistema circulatório. E isto será um desastre para a vida marinha.
Ao dar um passeio ao longo das praias de um oceano sem oxigênio, imaginamos que a praia em si seria negra, coberta de algum tipo de secreção cianobacteriana. O próprio oceano talvez tenha bactérias sulfúricas arroxeadas, flutuando na superfície, que dariam a ele uma cor muito diferente da que vemos hoje. Esta é uma praia do nosso mundo daqui a 250 milhões de anos. É como se um superpetroleiro global tivesse vazado sua carga e espalhado uma gigantesca mancha por todo o oceano. Conforme nosso viajante pesquisa a costa, seria perdoável que se perguntasse: o que aconteceu com este mundo? O que estamos vendo agora são estromatólitos, uma das antigas relíquias da vida em nosso planeta. Eles são formados por comunidades bacterianas, micro-organismos que vão acumulando sedimentos ao longo do tempo e, essencialmente, formam estas estruturas. A única parte viva é em torno desse anel mediano superior, e é possível sentir ao tocar aqui que tem uma textura meio esponjosa. Isso é feito de micro-organismos. Estas cianobactérias usam a energia do sol para a fotossíntese e produzem oxigênio como subproduto. Então, quando as cianobactérias tornaram-se abundantes em nosso planeta, isso deve ter ocorrido provavelmente na época em que o oxigênio também tornou-se abundante em nossa atmosfera. O mundo voltou então às suas origens. Isso também teria ocorrido em terra firme? As condições extremas criadas pelo supercontinente o tornaram intolerável para a vida animal? Foi isso que aconteceu no fim à raça humana? Só há uma forma de descobrir. Nosso viajante precisa avançar para o continente. Daqui a 250 milhões de anos, pisar em terra firme no novo supercontinente poderá ser mais difícil do que parece. O clima de monções ao longo de toda a costa deu origem a selvas tropicais densas. E esta selva não é o que parece. As árvores são estranhamente bizarras, quase como grama. Acreditem ou não, isso é grama. Para mim, isso é grama. É formado por um caule, apresenta lâminas, não tem um tronco lenhoso monumental, não é composto por centenas ou milhares de folhas, não tem entre 12 e 20 metros de altura, mas ainda assim talvez seja a árvore do futuro. Gramíneas, como este bambu, são uma adição recente ao nosso mundo. Elas evoluíram para suportar um conjunto muito específico de circunstâncias que se desenvolveram depois da extinção dos dinossauros. Há um longo período de tempo, o dióxido de carbono em nossa atmosfera vem diminuindo, lentamente, mas vem diminuindo. É irônico porque nos preocupamos muito atualmente com o acúmulo de CO2, enquanto as plantas do planeta, as árvores, é que deveriam estar mais preocupadas. Acontece que as gramíneas têm um mecanismo que extrai mais dióxido de carbono e com menos energia do que as árvores. É como se o resto das plantas estivesse escalando uma montanha e as árvores chegassem a uma altitude em que não conseguissem mais funcionar. Para as gramíneas, é como se tivessem seus próprios tanques de oxigênio ou pequenos tanques de dióxido de carbono, e elas se dão melhor em muitos outros lugares. A maioria das gramíneas faz a fotossíntese melhor do que outras plantas. Apesar de representarem apenas 3% das plantas do planeta, são responsáveis por 25% da fotossíntese ocorrida em terra. É isso que as torna tão bem-sucedidas. Ao lado desta árvore específica onde estou, nos próximos milhões de anos, as gramíneas, as supergramíneas como o bambu, vão acabar vencendo. Enquanto o próximo supercontinente se forma, as mudanças climáticas causadas pela erosão das montanhas vão diminuir a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Ao longo das eras geológicas, o carbono presente nas rochas é carregado pela água e depositado em sedimentos no fundo dos oceanos. Apesar dos efeitos ridiculamente a curto prazo que estão sendo produzidos atualmente pela raça humana durante milhões de anos, este ciclo roubará dióxido de carbono da atmosfera. As árvores lutarão para sobreviver, e é possível que sejam substituídas por selvas de bambus gigantes.
Nosso viajante pródigo está começando a perceber que este mundo não revelará seus segredos facilmente e vai precisar investigá-los. Até agora, ele descobriu que as praias retornaram ao estágio primordial, no qual as bactérias dominavam o mundo, enquanto as florestas de bambus agarram-se às cadeias de montanhas que protegem sua costa. Mas ele está prestes a descobrir que isto é o paraíso comparado com o que existe no interior. Porque aqui, a vida precisa enfrentar um super deserto. Daqui a 250 milhões de anos, um gigantesco deserto cobrirá o planeta. Ele será tão grande que nele caberia a África inteira e também a maior parte da Ásia. E será criado pela chuva. As montanhas atrás de mim bloqueiam o vento que vem do oceano, fazem o ar subir e transformar-se em chuva. Então, no momento em que o ar chega a esta região, não há mais umidade nele. Juddy Parrish veio para o Vale da Morte verificar como a sombra da chuva cria um deserto. Qualquer umidade que chega ao vale evapora imediatamente no ar. Por isso, não é apenas a chuva que é muito rara aqui. Qualquer umidade que possa haver no solo é imediatamente liberada para a atmosfera, tornando-o cada vez mais seco. No supercontinente, as cadeias de montanhas criariam sombras de chuva que se estenderiam por milhares de quilômetros. Elas seriam criadas pela colisão dos continentes durante a formação deste novo mundo. Quando dois continentes colidem, eles têm a tendência de formar montanhas extremamente altas, como os Himalaias que temos hoje. Se houver uma grande quantidade destas cadeias de montanhas distribuídas nas bordas do continente, isso vai bloquear qualquer umidade vinda do oceano em quase qualquer direção. Como se não fosse ruim o bastante, o próprio tamanho do supercontinente irá trabalhar contra ele. O deserto no centro do supercontinente vai ter muitas vezes o tamanho do Saara, talvez 4 ou 5 vezes mais longo e umas 4 ou 5 vezes mais largo. Será então realmente um deserto imenso. Na verdade, se Nova York ainda existisse neste mundo, o deserto se estenderia para o oeste, a partir da costa leste, cobrindo o que antigamente eram os Estados Unidos, a Ásia, a Rússia e a Europa, até Londres, do outro lado do mundo. Piorando o efeito das sombras de chuva, existem as dimensões do continente. Qualquer umidade vinda da costa, mesmo que não haja cadeias de montanhas no caminho, não vai conseguir ir muito longe. Então, o centro do continente quase nunca terá chuva, se tiver. E nós já sabemos, por experiências passadas, que qualquer água ali irá simplesmente evaporar. Judge tem no bolso uma evidência de Pangeia, o supercontinente permiano, que comprova isso. Houve épocas na história da Terra em que o planeta inteiro era seco, como durante Pangeia. Isso é um cristal de sal do período Permiano. Estes cristais brancos aqui são gesso e o material marrom é apenas areia e silt, como vemos nas planícies de sal. Cristais como esse formam-se onde o clima é muito seco e que tende a ser mais seco onde é mais quente. Quanto mais quente, mais seco. E é por isso que encontramos planícies de sal em desertos secos e quentes. Evidências como esta demonstram que há 250 milhões de anos, o clima da Terra era muito mais seco do que é hoje. E isso nos mostra que o supercontinente de Pangeia era um lugar muito desolado. Então, todas as evidências do passado sugerem que a vida no centro do supercontinente seria tão inóspita quanto a vida nas regiões costeiras. Se eu estivesse no centro deste supercontinente, só veria vastas extensões de nada, sem plantas nem animais. Não haveria nada vivendo ali, talvez houvesse micróbios debaixo das pedras, mas quase nada além disso poderia sobreviver. Seria tão árido quanto isso que estamos vendo aqui. Mais de 70% da Terra seriam insuportáveis para a vida animal. Nós temos uma ideia muito boa dos efeitos de condições muito quentes sobre a vida. A maior dificuldade é manter a sua hidratação e depois assegurar-se de que a sua temperatura não suba ao ponto de simplesmente matar você de calor.
45 graus Celsius parecem ser a temperatura limite para muitos organismos complexos. Acima dessa temperatura, poucos conseguem permanecer vivos além das bactérias. Mas novos estudos indicam que é ainda pior do que isso. As altas temperaturas tornam a reprodução muito difícil, assim como a própria vida cotidiana. Nosso viajante pródigo retornou para um mundo que não pode mais sustentar sua espécie. Paradoxalmente, isso pode ajudá-lo na busca por vestígios do homem. Porque para um fóssil ser encontrado, ele precisa ser exposto à superfície da Terra. E nas bordas do superdeserto ficam as montanhas geradas durante a colisão dos continentes. Estas montanhas carregarão os remanescentes fósseis de Nova Orleans até a superfície, onde serão expostos pela erosão. E se você souber onde procurar, poderá encontrar a cidade perdida que estava buscando. Nova Orleans. Hoje é uma cidade vibrante, refazendo-se dos traumas do passado. Mas esses traumas são apenas um indício do que está por vir. O destino de Nova Orleans está escrito nas rochas. Quando o nível do mar inevitavelmente subir, a cidade será enterrada na lama do delta do Mississippi. Qualquer coisa ao ar livre será levada pela correnteza. E sua lendária vida noturna ficará congelada no tempo. Ainda assim, mesmo depois que esse par esquecer as pessoas que um dia o assombraram e for esmagado sob milhões de anos de rochas, às vezes o mais delicado dos instrumentos pode sobreviver às massacrantes eras geológicas, como, digamos, um saxofone deixado encostado a uma parede. Não é fácil fossilizar um saxofone porque eles são feitos de metal, que se oxida na superfície e sofre corrosão abaixo do solo. Mas no caos de uma inundação, as paredes podem ruir e desmoronar. E a alvenaria pode enterrar objetos, deixando vãos e cavidades, dentro das quais um saxofone poderia ser encontrado, preservado do esmagamento. E depois a química começaria a fazer a sua parte. A cal da alvenaria pode misturar-se com a lama e tornar-se dura como concreto em torno do saxofone e preservar sua forma. Mesmo com a corrosão e outras reações, e sendo preservado por esta couraça de cal, o saxofone pode começar a ser substituído por outro tipo de ouro. Pirita de ferro, o ouro de tolo. A pirita é formada em água e lama estagnadas, onde o ferro combina-se com enxofre para criar lindos e pequenos cristais de pirita. E estes podem reproduzir a forma de um saxofone. Se as condições químicas forem adequadas, é claro. Então, nosso fóssil de saxofone será enterrado por 4 ou talvez 5 quilômetros e depois emergirá novamente quando a cadeia de montanhas se formar. Por fim, aquele extrato ressurgirá na superfície e talvez o vento e a chuva rompam aquela cápsula e revelem a forma do saxofone, que estará preservado em ouro de tolo, para que exploradores do futuro o encontrem. Se ele soubesse onde procurar, nos limites de um superdeserto, então talvez, apenas talvez, nosso viajante pródigo pudesse encontrar-se diante das ruínas fossilizadas de uma civilização há muito desaparecida, onde os ecos da humanidade ainda ressoariam através do tempo.
Se você quisesse, no futuro distante, encontrar um objeto assim, teria de procurar, primeiro, pelas camadas de marcação. Camadas sedimentares que sejam obviamente diferentes e distintas e que possam oferecer pistas específicas sobre a vida no passado. A camada com o bar e as ruínas desmoronadas em torno dele formariam exatamente uma destas camadas de marcação, muito distinta por comparação das camadas acima e abaixo. Então, em meio aos sedimentos do bar fossilizado, a forma do saxofone vai se destacar claramente e será um dos fósseis mais chamativos dentro desta camada extraordinária de um bar fossilizado. Uma descoberta como esta identificaria um extrato humano que nosso viajante poderia usar para identificar outros vestígios do homem. Nós estamos deixando rastros químicos que são tão significativos quanto os rastros físicos que deixamos para trás. A poluição despejada em nossos rios e nossos esgotos vai deixar um tipo de halo químico em torno das nossas cidades, em cada extrato. E os exploradores do futuro podem procurar tipos específicos de anomalias químicas e relacioná-las a outras cidades fósseis. Talvez então nosso viajante pródigo possa enviar sondas para outras partes do mundo em sua jornada para descobrir o que aconteceu com a raça humana. Estamos vivenciando um evento de extinção. Quando temos o desaparecimento de uma espécie, isso marca uma mudança na era geológica. Então, em sentido amplo, nós estamos mudando nossa era geológica apenas por reduzir e depois eliminar totalmente criaturas com potencial de fossilização em quase todo o planeta. Eu acho que dentro de nossa atual trajetória, se não pensarmos seriamente sobre as mudanças climáticas e o tipo de impacto que estamos gerando sobre o planeta, veremos um evento de extinção em massa sem paralelos. Uma coisa é absolutamente definitiva. Quando uma espécie desaparece, é para sempre. No futuro, o que teremos serão ossos de elefantes e uma linha não na areia, mas nas rochas, e depois nenhum outro osso de elefante. As pessoas têm essa tendência de destruir tudo em torno delas e tentamos destruir uns aos outros também. Mas, por outro lado, nós vamos deixar fósseis. Acho que não precisamos nos preocupar com os registros fósseis que vamos produzir. Acho que devemos nos preocupar muito mais com os registros fósseis que não serão produzidos por nossa causa. Se aniquilamos espécies agora, isso impede que existam quaisquer fósseis no futuro. Haverá um extrato visível que aparecerá, que será um indicador do tipo de danos e do tipo de devastação que infligimos aos nossos sistemas. Mas também existem mudanças químicas muito específicas e elas serão registradas nas rochas sedimentares que estão emergindo de nossos oceanos. Ficará muito claro para os futuros paleontólogos o que aconteceu. Eles provavelmente pensarão que fomos muito estúpidos por destruir a nós mesmos. Se vamos ou não causar nossa própria destruição, ainda está aberto a debates. Se o fizermos, o limiar da extinção humana poderá muito bem rivalizar com os maiores eventos de extinção de todos os tempos. Há 250 milhões de anos, um evento como esse quase aniquilou a Terra. O evento de extinção do Permiano foi de longe o maior evento de extinção que nosso planeta vivenciou. Cerca de 70% das formas de vida no continente foram dizimadas. E o mais importante, mais de 90% das formas de vida nos oceanos deixaram de existir. E aquela foi exatamente a época em que tivemos um enorme supercontinente em nosso planeta. Coincidência? Não tenho tanta certeza disso.
Os cientistas ainda discutem sobre o que causou aquela extinção em massa. A maioria concorda que foi uma reação em cadeia de eventos globais catastróficos que se combinaram para aniquilar quase toda a vida no planeta. Mas o fator comum no centro desses eventos foi o supercontinente em si. Por que tivemos essas extinções em massa? Isso está diretamente relacionado com acontecimentos nas profundezas da Terra, mas também há eventos na superfície onde os continentes se formam e se separam. As extinções têm de estar, então, dessa maneira em particular, relacionadas à formação continental e às separações continentais. A separação do supercontinente Pangaea no final do período Permiano parece ter detonado um efeito dominó de desastres que dizimaram a maior parte da vida no planeta. Tudo começou com erupções vulcânicas. Bem atrás de nós temos lava com 1,5 km de espessura. Basalto, que é o tipo de rocha magmática endurecida que origina-se da lava de um vulcão. Mas este não é como um dos vulcões do Havaí, que jorra para o alto ou que escorre pelas encostas. Isso é o equivalente a abrir uma fenda gigantesca na Terra, com centenas ou milhares de quilômetros de extensão, e depois expelir por ela a rocha magmática incandescente. E não por alguns anos, nem dezenas, nem milhares, mas por alguns milhões de anos, a Terra continuou expelindo camada após camada dessa lava fervente, espalhando-a pela paisagem. Finalmente ela endurecia e recebia outras camadas por cima. Ela tem camadas, tem aparência de rocha sedimentar, camadas, mas é só lava. Fluxos basálticos são erupções vulcânicas muito grandes que se produzem de centenas de milhares a milhões de quilômetros cúbicos de lava na superfície do planeta e ocorrem em épocas pontuais em toda a história da Terra. Isso foi incrível. Ocorrem em épocas pontuais em toda a história da Terra. O tamanho dessas erupções é simplesmente avassalador. Elas cobrem a metade do estado de Washington, e estas são miniaturas comparadas com os grandes fluxos basálticos. E o maior deles aconteceu na antiga União Soviética. Eles cobriram uma parte significativa da Sibéria e são chamados de traps siberianos. Há 250 milhões de anos, a maior erupção vulcânica que o mundo já viu aconteceu na região que depois tornaria-se a Sibéria. Ela expeliu uma camada de fluxo basáltico com mais de 3 quilômetros de espessura, que cobre mais de 500 mil quilômetros quadrados hoje. A dimensão das erupções siberianas é quase impossível de imaginar se você pensar na quantidade de lava que foi expelida num período tão curto de tempo. Vamos usar uma analogia com os basaltos do rio Columbia, no estado de Washington. E sabemos que eles cobriram a metade do estado. Agora imagine uma erupção grande o bastante para cobrir o estado de Washington e todos os estados em torno dele. A metade da Sibéria ficou coberta de lava. Vamos tentar entender quanto basalto existe nos traps siberianos. 3 quilômetros de espessura, 518 mil quilômetros quadrados. Se espalhássemos toda essa lava uniformemente pelo mundo inteiro, teríamos 10 metros de lava cobrindo todo o planeta. Os efeitos sobre a vida na área da erupção seriam catastróficos. Os incêndios espalhando-se atrás de nós e essa paisagem árida e causticante dão uma ideia muito vívida de como deve ter sido logo depois de uma destas erupções vulcânicas cataclísmicas. A rocha quente e as cinzas cobrindo a paisagem e quaisquer porções de vegetação pegando fogo e queimando. Se você pudesse se teletransportar para imediatamente depois de uma dessas erupções vulcânicas, veria alguma coisa tão árida e inóspita quanto o que vemos atrás de nós.
Obviamente, o calor mataria qualquer planta nas proximidades e queimaria qualquer coisa em seu caminho. Mas mesmo a centenas de quilômetros de distância, o calor residual provavelmente seria o bastante para matar as plantas. Haveria então uma zona morta em torno dele, simplesmente pelo calor e pela quantidade dos gases vulcânicos sulfurosos. É como olhar para a Lua. Você vai ver uma gigantesca zona morta de basalto negro, rocha negra e nada vivendo ao seu redor. Mas isso foi apenas o começo da catástrofe. Porque os traps siberianos ainda tinham um trunfo na manga. O que, se repetido no futuro, seria devastador para a vida na Terra. Os traps siberianos localizavam-se numa posição particularmente desfavorável de um supercontinente em fragmentação, Pangaea, porque estavam bem abaixo dos restos fossilizados de uma floresta carbonífera. O período anterior ao Permiano chama-se Carbonífero, o período do carvão, e tivemos uma enorme quantidade de florestas mortas transformando-se em carvão. As rochas do Permiano depositaram-se por cima, mas então aconteceu o evento dos traps siberianos, com a lava subindo através dos vastos depósitos de carvão e os incinerando. Aquilo queimou o carvão da mesma forma que os humanos utilizam para aquecer as nossas casas atualmente. Mas ele foi queimado e aquecido e lançado na atmosfera durante 10 mil anos, o que foi, de certo modo, muito mais longo do que estamos fazendo com a atmosfera hoje. O que acontece quando a lava encontra o carvão? Ela o queima e produz o quê? Todo aquele carvão está produzindo mais monóxido de carbono. Este evento, mesmo a curto prazo, provavelmente mudou os níveis de CO2, de dióxido de carbono, mais rapidamente do que em qualquer época da história da Terra. Aquilo teria aquecido a Terra como se colocassem um fósforo por baixo e queimassem a coisa toda. Aquele era um rico depósito de carbono orgânico que trazia em si muitas toxinas. Então, ao queimar, não estava liberando apenas CO2 na atmosfera, mas também as toxinas inerentes ao carvão. E isso afetou a maneira dos oceanos funcionarem e teve um impacto negativo sobre a vida em nosso planeta de uma forma que jamais havia acontecido antes. Enquanto a vida lutava para manter-se diante desse desastre ecológico, os estromatólitos alastravam-se nos oceanos. E sua ascensão naquele mundo sombrio ajudaria a empurrar o próximo dominó a cair nessa catástrofe global. Se você observar os 3 milímetros superiores desses estromatólitos atrás de mim, vai reparar que existem 2 tipos de bactérias que criam estas camadas. Na camada mais superior temos cianobactérias verdes. São elas que produzem o oxigênio através do processo de fotossíntese. Logo abaixo delas estão as bactérias redutoras de sulfato. Elas não precisam de oxigênio e, em vez dele, utilizam sulfatos como seu principal agente de metabolismo. O sulfeto de hidrogênio mata de 2 maneiras diferentes. Envenenamento direto. Se pegar 1 milhão de moléculas do gás por aqui e usar apenas 200, isso me mataria muito rapidamente. Mas ele também sobe para a atmosfera e mata algo de que também precisamos, o ozônio. Se não houvesse ozônio lá em cima, todos teríamos graves queimaduras de sol. Mas nós e os animais não sofremos tanto quanto as plantas. Elas sofrem o efeito duplo, morrem de fome enquanto são sufocadas. No mundo nefasto e venenoso de um supercontinente em erupção, as bactérias redutoras de sulfato começaram a prosperar. Naquele oceano com baixa oxigenação, as bactérias redutoras de sulfato prevaleciam e podiam produzir o gás sulfeto de hidrogênio como subproduto. Este subproduto teria sido tóxico para os animais que viviam nos oceanos, mas também poderia ter causado impacto ao atingir a costa e causar a morte de seres que viviam em terra. Os mares em si, em muitos lugares, devem ter ficado roxos. E ficarão roxos porque essa bactéria só cresce onde não existe oxigênio, mas onde há muito sulfeto de hidrogênio. E nós sabemos que ela estava lá porque ela deixou traços nas rochas. Não há dúvida de que o oceano estava repleto dessas bactérias. Mas isso não teria sido suficiente para provocar uma extinção na escala do que ocorreu no período Permiano. Para isso, a Terra precisaria ter muito azar. O carvão não era o único problema escondido nas profundezas do solo do supercontinente em fragmentação há 250 milhões de anos.
Nos lagos congelados do Alasca, Kate Water Anthony e seu marido estão procurando por indícios de outro gás letal. No fogo, sob o gelo. Isso é totalmente incrível. Existe metano aqui embaixo, que os micróbios vêm produzindo nos últimos 6 meses. E o volume de gás que se acumulou é inacreditável. Nós estivemos aqui provavelmente umas 100 vezes, mas eu nunca vi nada parecido antes. Os micróbios estão decompondo plantas mortas e restos de animais. E o que eles produzem? Eles expelem metano. O metano não gosta de ficar na água e forma uma bolha e esta bolha boia. Então ela emerge dentre os sedimentos, sobe pela coluna de água e o gelo age como uma armadilha. A bolha para sob o gelo, a água congela em volta dela e podem surgir enormes colunas de bolhas de metano presas sob o lago congelado. Nos oceanos privados de oxigênio de um supercontinente, bolsões de metano como este podiam acumular-se sob a lama. Se houvesse muitas plantas mortas e restos de animais devido a uma extinção em massa, tudo isso iria se decompor e produziria muito metano. Se esse metano entrasse na atmosfera, uma enorme quantidade do gás seria liberado. E isto poderia ser catastrófico por 2 razões. O metano é um gás de efeito estufa muito forte. Uma molécula de metano é 25 vezes mais potente do que o CO2. Então, se todo o metano entrasse na atmosfera, isso causaria um efeito estufa realmente grande. Uma outra coisa sobre o metano: se estiver numa concentração adequada, ele é inflamável. Existem milhares de bilhões de toneladas desse gás armazenadas no fundo do oceano, mais de 2 vezes a quantidade de combustível fóssil na Terra. Se mesmo uma fração desse metano fosse liberada, poderia causar um aquecimento global repentino. E se houvesse uma fonte de ignição próxima, isso poderia causar uma explosão gigantesca. Isso nos dá a noção exata do quanto o metano é inflamável. Imagine o que aconteceria se você acendesse um fósforo num dos grandes bolsões. Imagine um supercontinente feito de camada sobre camada de basalto e ainda expelindo lava. O continente está crescendo, então temos todo o magma quente escorrendo para a praia. Enquanto isso, os sedimentos ali próximos estão repletos de metano, um enorme bolsão dele. Então, o que acontece quando a lava quente encontra o metano? Se você estivesse lá, veria algo em que seus olhos mal poderiam acreditar. O metano explodindo a linha costeira de um continente inteiro. E como o resto das espécies, você saberia que a sua hora havia chegado quando começasse a chuva de cinzas. A história da vida é uma grande série de ciclos e eventos de extinção e de organismos, pelo menos os sobreviventes, evoluindo para outras criaturas. É inevitável, então, que isso também continue no futuro. A Terra é incrivelmente única em termos de habitat para a vida e, por ser no momento o único planeta que conhecemos que tem vida. E é o único planeta que conhecemos que pode ter água em sua superfície sob a forma líquida. Muitas pessoas acham que este planeta é único. Eu não acho, acho que é raro. Mas meu conceito de vida é como o de uma infecção. Depois que você coloca a vida ali, ela é resistente e vai ser muito difícil se livrar dela. O que me preocupa são os danos que estamos provocando à Terra em si e à nossa própria espécie. Somos a espécie mais dominante que já existiu no planeta e temos um impacto maior sobre o globo do que qualquer coisa que os dinossauros possam ter feito. Os dinossauros são irrelevantes no tocante à Terra. Eu acho que vamos receber o que merecemos e quero dizer com isso que, se não fizermos alguma coisa, vamos todos morrer. E vamos todos merecer isso. Mas se formos inteligentes o bastante para descobrir uma forma de evitar isso, então vamos prosperar. E vamos merecer isso também.
A única coisa mais adaptável do que os humanos são as baratas. Eu não queria dizer isso porque não queria comparar humanos a baratas, apesar de algumas pessoas fazerem isso. Mas sabe, nós somos uma grande espécie. Todos olham o nosso lado negativo, mas na verdade somos uma maravilha incrível da evolução. Você gravou tudo isso? Talvez as baratas algum dia venham a se tornar seres inteligentes, escavem ruínas de cidades antigas, encontrem esqueletos humanos e os montem em seus museus, nós não sabemos. Versão Marshmallow São Paulo.